Olá, bom dia. Só, peraí, pronto. Bom dia. Hoje mais uma live aqui do Mundo da Escrita. A gente vai receber a atriz, olha lá, a Camila dos Anjos. Oi, Wagner. A gente tá esperando a Camila entrar aqui. Hoje a gente vai conversar sobre o grande dramaturgo Tennessee Williams com a Camila dos Anjos, que é uma atriz e pesquisadora desse dramaturgo norte-americano. Camila deve tá chegando por aí. Ainda não apareceu. E a ideia hoje é a gente conversar com ela, que é uma especialista nesse grande autor, né? Vou mandar Oi, Camila. Ela chegou. Bom que só estamos nós dois aqui. Arthur, agora tem que sair, filho, Tá tá? bom, vou dar. E fechar a porta, por favor. E, ó, vou pôr a Camila aqui. Entrando. É o Tennessee Williams, Wagner, que escreveu O Gato em Teto de Zinco Quente. Oi, um bom chamado Olá, bom desejo. dia, Tudo bom? tudo bem? Viu? É fácil. É fácil, gente, aqui é a minha primeira live. Perguntei como é que faz, gente, onde clica, não sei, fazer alguma coisa errada, mas é mais fácil do que eu imagino em trans. Muita emoção. Eu também, primeira live, fiquei nervosíssima. Agora já, liga aí, vamos Agora, lá. você tá fazendo todos os dias, né? Eu sempre vejo. Todos os dias, já Tudo bom, Camila? tudo, e você, querida? Também. Bom, a ideia é a gente poder conversar um pouco aqui nesse momento apocalíptico, né? Para a gente poder trocar um pouco de experiência, enfim, e poder ter uma graça aqui, né? E aí a ideia é a gente conversar sobre o Tennessee Williams, que a Camila é uma atriz maravilhosa, muito boa atriz, muito estudiosa, das pessoas mais pontuais que eu conheço no mundo. Já E trabalhamos juntas muitas vezes, né, Paula? já Quantos anos? Uns 2 ou 3 trabalhamos. né? Entre Né? satirianas e muitos outros. Verdade. E aí, então, a Camila ela é uma pessoa que meio, digamos assim, se especializou, né? Estudou bastante Tennessee Williams, já fez algumas peças sobre ele. A ideia é a gente conversar um pouco sobre esse grande dramaturgo norte-americano, né? Que aí definiu uma época, né? Então, eu queria começar... E aí a gente pegou um pouco esse fio, né? Da questão também como é que fala? Do enclausuramento, né? Dessa coisa do isolamento para o Tennessee. Como a gente está puxando fios que tem a ver com esse momento, acho que a gente podia começar um pouco por aí, porque assunto não falta, né? É Mas verdade. ele tem um texto que ficou muito famoso que chama Catástrofe do Sucesso, né? A gente podia talvez começar por aí, para essa questão do isolamento, dele falar que precisou disso para poder escrever. Como é que é essa história? Então, o Tennessee Williams, ele escreveu esse artigo descrevendo como a vida dele mudou drasticamente depois do sucesso da peça A Margem da Vida. Esse artigo foi publicado no New York Times em 1947, se não me engano, e hoje em dia ele é prefácio da Margem da Vida, que é essa peça, né? E ele descreve como a vida dele era antes e depois do sucesso, e o quanto isso acabou interferindo diretamente na capacidade de criação dele. Ele acabou ficando um pouco é, sem inspiração para escrever, porque ele não estava mais conectado com as questões, com os problemas que ele tinha, que faziam ele realmente sentar em frente à máquina de escrever e criar e contar aquelas histórias. Então, ele é um artigo muito bonito que fala muito sobre a importância do processo de criação para qualquer artista, né? Ele fala como escritor, como dramaturgo, mas eu acho que a gente pode. É um artigo muito importante, acho que para qualquer pessoa que trabalha com arte. Uhum. E ele fala sobre várias coisas, né? Sobre como a vida dele era antes e depois do sucesso. E aí tem um momento que eu até separei aqui, que ele fala que ele precisou realmente sair daquele mundo. De repente ele estava num hotel de luxo em Manhattan, né? Com todas as pessoas bajulando ele não conseguia mais acreditar nas pessoas, ele desconfiava, achava que todo mundo estava se aproximando dele por interesse. E aí tem um momento que ele fala assim, que é bem bonito, eu vou ler para vocês. Ele fala assim: deixei o apartamento elegante do hotel de luxo, guardei na mala meus papéis e alguns pertences e parti para o México. Um país telúrico em que se pode esquecer rapidamente as falsas dignidades e as vaidades impostas pelo sucesso. Um país em que vagabundos inocentes como crianças enrolam-se para dormir nas calçadas,
E as vozes humanas, principalmente quando a linguagem que falam não é familiar aos nossos ouvidos, parecem-nos suaves como o gorjeio dos pássaros. O meu eu público, aquele artifício de espelhos sobrepostos, não existia aqui. E, portanto, eu voltava ao meu eu natural. Isso eu acho muito bonito, né? Ele fala, esse eu público, aquele artifício de espelhos, não existia aqui. Quer dizer, no México ele não entendia a linguagem, as pessoas não sabiam que ele era o grande Tennessee Williams, e ele conseguiu se reconectar com a essência dele. E foi nessa viagem que ele começou a trabalhar numa peça que a princípio se chamaria Partida de Pôquer, e que mais tarde foi um bonde chamado Desejo, que é um dos maiores sucessos do Tennessee, montados no mundo inteiro. Então eu acho isso muito bonito, assim, ele fala que é o processo de criação que faz de você um artista, e não a consequência disso, né? Que é o sucesso, no caso dele. Sucesso, não o dinheiro, não o reconhecimento popular, né? Que não é isso. Então eu acho um artigo bem bonito, assim, para todo mundo que trabalha com arte. Por isso que eu quis montar, né? Mesmo ele não tendo uma estrutura de dramaturgia, de alguma forma eu quis colocar isso no palco, porque eu acho uma das coisas mais bonitas que o Tennessee escreveu, e as pessoas conhecem como o público não tem acesso, né? Ele é um prefácio de uma peça, então assim, o público normal, até que acompanha e gosta do Tennessee, muita gente não conhecia esse artigo, por isso que eu quis colocar no palco. O Carlos está dando oi pra gente aqui. Oi, Carlos. Eu queria que você falasse só um pouquinho para quem não sabe exatamente a história do Tennessee, só para a gente contextualizar e a gente falar um pouco mais, como é que foi essa passagem dele para esse sucesso, né? Porque hoje em dia, sucesso, a gente fala sucesso, né? Tem muita gente que faz sucesso, redes sociais. O impacto que um autor, que ele levou, né, com esse sucesso estrondoso que aconteceu com ele, né? Acho que você podia contar só um pouquinho essa questão biográfica aí, para a gente contextualizar, né, um pouco. Porque hoje muita gente faz sucesso e tal, mas foi uma coisa muito única, né, a trajetória do Tennessee, ainda mais para ser um dramaturgo, né? Foi um momento, assim, foi um sucesso avassalador, né? Falador. Eu separei também um trechinho do artigo que fala exatamente isso, sobre essa passagem, e que ele faz uma metáfora muito bonita, falando que a vida dele, antes disso, era uma escalada, né? Era uma vida que exigia resistência, e de repente ele se encontrou assim num planalto, e ele entendeu que o corpo não era feito para isso, né? Ele fala que o lobo mau, né? Tem um momento que ele fala que não é a privação, mas sim o luxo. Ele fala assim, olha, a vida que eu levava antes de atingir esse sucesso de público era do tipo que exigia resistência e tenacidade, que me fazia agarrar-me à superfície cheia de arestas que me feriam e me obrigavam a prender-me firmemente com unhas e dentes a cada centímetro de pedra colocado mais alto que o precedente. Mas era uma vida substancialmente boa, porque era do tipo para qual o organismo humano é criado. E aí ele fala, encontrei-me então num planalto, com os meus braços ainda se agitando no ar e meus pulmões sorvendo sofregamente um ar que já não oferecia resistência. Isso era a segurança, afinal, porque ele não era um dramaturgo com uma família rica, né? Então, assim, ele tinha que trabalhar. Tem um trecho até na autobiografia dele que ele fala assim que ele ia para a rua pedir o primeiro cigarro que um escritor precisa para começar a trabalhar. Então ele tinha uma vida muito difícil e de repente ele estava numa suíte de luxo num hotel 5 estrelas em Manhattan e a vida dele mudou da noite para o dia com essa peça A Margem da Vida, que é extremamente autobiográfica, né? A peça claramente é uma projeção das figuras familiares dele, da mãe, da irmã, ele mesmo está na peça. E ele não esconde, né? As obras do Tennessee são autobiográficas e ele assume, né, que ele teve essa inspiração nessa para as personagens, para o universo que ele escreve da vida dele, né? Da família. E essa A Margem da Vida, quer dizer, como é que foi esse sucesso, né? Como é que aconteceu isso? Assim? O que de repente ele estava num lugar e de repente ele passou para outro para ser um dos caras mais famosos assim, dos Estados Unidos e ganhar muito dinheiro? Como é que foi Eu sei que não foi a primeira peça que ele conseguiu montar, né? Eu acho que ele já tinha algumas peças encenadas, mas eu acho que A Margem da Vida, ela tem uma coisa muito especial, né? Porque ela não é só uma peça tecnicamente muito boa, né? Eu acho que ela é escrita a partir de uma questão muito latente dele. Então eu acredito que isso fez a peça ser um sucesso absurdo, né? Aquelas personagens, elas são muito ricas, elas são muito complexas, e ele estava ali retratando realmente a vida dele, a casa dele, a mãe,
A irmã que teve, né, aquele problema, ela foi lobotomizada, ainda muito nova, pela família. Então, ele tirava a inspiração dele dali. Então, eu acho que essa é a força do trabalho do Tennessee, né? Porque além dele ser um escritor com muita técnica, as histórias dele são muito fortes, porque tem essa inspiração real, né? E aí, realmente, essa peça, quando foi encenada, mudou a vida dele drasticamente. Eu acho que ela é uma peça, é um grito, né? Essa peça ela é um grito, né? Da essência dele, de tudo que ele gostava, de tudo que ele precisava falar. Eu acredito que foi por isso que ela foi um sucesso tão grande na época e mudou a vida dele dessa forma. Tá, a Ana falou que entrou agora, quer saber de quem a gente está falando. A gente está falando de Tennessee Williams, que é o autor de Um Bonde Chamado Desejo, Gato em Teto de Zinco Quente, A Margem da Vida e tantos outros sucessos, Ana. Camila, tá muito ruim a sua imagem. Será que você consegue ir para algum outro, sei lá, não sei se é a luz, o que que tá meio falhando, assim, a gente não tá Ah, te é? vendo direito. Que engraçado, peraí. É que eu tô Tá com. com Eu tô aqueles pixels, assim, sabe? carregando. Jura? Então acho que é alguma coisa de internet, porque eu tô conseguindo me ver aqui. Talvez. Será que melhorou? Não, tá bem ruim. Mas enfim, se é uma coisa de internet, não vai mudar, né? Mas o som tá bom. Ah, que A pena. imagem que não tá Tô muito boa. conseguindo. É. Bom, vamos lá, né? Ao vivo é assim, com emoção, né? A gente que faz teatro sabe disso. O som tá bom, mas a imagem tá bem ruim, tá granulada, assim. Deve Nossa, ser eu acho sinal que mesmo. deve ser internet mesmo. É. Deve ser a conexão, a Vivi tá falando aqui. Uma pena. Vamos ver, vamos lá. Então, o que você está dizendo aí, né, que ele conta um pouco dessa passagem. Na verdade, a gente está sempre em busca do sucesso, né, da grana, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de incerteza. O que eu acho bacana é que o Tennessee vem falar o contrário, né? Ele vem dizer, olha, o sucesso trouxe um grande problema para a minha criação, né? Eu acho isso uma coisa muito legal. E como é que foi essa passagem para você pegar um artigo? Eu acho bacana falar para as pessoas aqui também que isso está disponível porque virou um prefácio, então no livro tem, né? Se você comprar Sim, a peça, sim. esse texto está lá, que chama Catástrofe do Sucesso. Eu acho isso muito bonito. E como é que foi para passar um artigo para a linguagem da dramaturgia? Como é que foi essa adaptação que você fez? Eu leio esse artigo há muitos anos, né? Eu, sei lá, tinha uns 18 anos, eu fui no Centro Cultural pesquisar alguns dramaturgos que me interessavam, e aí eu levei para casa vários textos do Tennessee e comecei a ler A Margem da Vida e tinha esse prefácio da Catástrofe do Sucesso. Eu já achei aquilo muito bonito, isso assim, 10 anos atrás. E é um artigo que me coloca no eixo, sabe? É um artigo que me faz entender por que que eu escolhi essa profissão, por que que a gente está nessa profissão. E com o passar dos anos, eu cheguei à conclusão que era uma das coisas mais bonitas que o Tennessee já tinha escrito e que era uma pena mesmo as pessoas não terem acesso. Então eu falei assim, bom, eu quero colocar isso no palco. Mas como, né? Tem a estrutura de um artigo, não é dramaturgia. Então eu comecei a pesquisar dentro da obra dele textos que pudessem dialogar com esse artigo para a gente montar e colocar tudo isso no palco. E aí eu pesquisei e cheguei em dois textos curtos dele, que é o Fala Comigo Como a Chuva e Me Deixa Escutar e o Mister Paradise, que são textos que de alguma forma dialogam com o universo que ele propõe ali da catástrofe do sucesso. Então o que eu tinha era isso, o artigo e os dois textos. E a forma que a gente colocou em cena, a gente acabou descobrindo mesmo em sala de ensaio, junto com o Pâmio, que foi o diretor Marco Antônio Pâmio, com outro ator, que é o Yuri Saraiva. Então a gente descobriu em sala de ensaio uma forma de inserir esse artigo na montagem. Então, assim, a gente começava com a catástrofe do sucesso, né, ali como narradores, aí a gente entrava em um dos textos curtos. Quando acabava o texto curto, a gente falava mais um trecho da catástrofe do sucesso. Depois a gente tinha o Fala Comigo Como a Chuva e finalizava a peça com outro trecho da catástrofe do sucesso. Então, esse artigo ele foi costurando esses textos curtos dele, que tem mesmo, né, um formato de dramaturgia, para a gente conseguir colocar no palco, porque senão ficaria uma leitura do artigo. Mas a gente descobriu isso juntos mesmo em sala de ensaio. A gente não usou o artigo inteiro, a gente selecionou as partes principais. E isso também foi uma proposta do Pâmio, ele selecionou os trechos que ele gostava mais, eu também coloquei as minhas questões, e aí a gente chegou nesse formato dessa montagem que a gente estreou no começo de 2019 lá no Capobianco. Eu queria que você falasse um pouco, porque a ideia também aqui é falar um pouco sobre escrita, né?
Como é que é isso? Porque quando a gente fala, a gente vai para o palco e daí a gente vai fazendo, a gente que participa de processo, a gente sabe como é, né? Mas para as pessoas que nunca participaram de um processo de escrita no palco, porque para muita gente, né, quer dizer, você faz o texto antes, daí você vai no palco, daí você né, tá pronto. Como é que essa escrita que se dá no processo de ensaio, né? Como é que essa tentativa, dá para você contar um pouquinho desse processo com o Tennessee? Eu venho de processos em que o texto, né? E aí a gente começa a trabalhar a partir do texto. Aqui, nesse processo específico da catástrofe do sucesso, a gente tinha esse desafio de costurar o artigo através desses textos, então a gente experimentou muitas possibilidades, assim. Será que a gente teve um momento que a gente pensou assim, será que esse artigo aparece no meio dos textos curtos? A gente tentou fazer isso, mas a gente falou, não, isso daqui está muito confuso. Então, eu acho que esse processo da sala de ensaio, ele tem a ver muito com essas tentativas, né, de perceber se o que você quer passar para o público, se a gente está conseguindo, né, passar a ideia desse artigo mesmo para o público. Então a gente tentou muitas coisas, mas depois a gente falou assim, não, é melhor separar os textos, fazer o texto, primeiro os textos curtos e esse artigo costurar no começo, no meio e no final. Então é através de muitas tentativas. Eu passei por um outro processo no final do ano passado que foi completamente diferente, porque é um texto que eu escrevi, era um projeto autobiográfico e documental, então eu também fui a dramaturga, né, pela primeira vez, escrevi muito texto por necessidade, mas é um texto que eu entendi muito na sala de ensaio que ele era. Então eu tinha essa liberdade também de mudar, de falar assim, não, eu tô querendo falar isso, mas isso daqui tá errado. Então eu mudei muito o texto, mudei durante a temporada também. A peça estreou de uma Uhum. forma e terminou de outra, né? No final da temporada que eu acho que eu encontrei um formato do que eu queria falar. Então eu acho que tem alguns trabalhos que permitem isso, né? Da gente mudar o texto e trabalhar de acordo com o que você quer falar, do seu entendimento, né? Do que você quer falar para o público. Eu acho que é bacana a gente poder falar isso, quando a gente fala que a dramaturgia é um texto vivo, é muito isso, né? Porque o livro você, enfim, você coloca, lança ele, claro que uma segunda, né, sei lá, edição você pode mudar, mas é difícil, né? Assim, então, quem vai pegar aquilo, o texto está pronto. Por isso que a gente fala, né, que a dramaturgia é um texto vivo, o teatro é vivo, porque a gente pode sempre modificando ao longo, e muitas vezes acontece isso, né? Você vai modificando ao longo do processo, né? Eu Principalmente queria quando te o perguntar, dramaturgo assim, Não, principalmente quando o dramaturgo também está vivo, às vezes pode participar, né, desse processo de criação. Muitas vezes eu me perguntei, eu falei, o que que será que o Tennessee Williams está achando disso que a gente está fazendo aqui? Eu peguei um artigo, misturei com outros dois textos curtos dele, será que ele ia gostar dessa montagem, né? E não tem como saber, mas acho que quando o dramaturgo ele é vivo, ele pode participar da sala de ensaio, mudar alguma coisa que não faz mais sentido, porque a gente vai mudando, né? uhum. Isso para quem escreve também é muito legal, né? Eu queria te perguntar duas coisas também. A primeira, tem uma questão do Tennessee Williams ter ficado muito conhecido também por conta do cinema, né? As coisas dele foram muito adaptadas e são, né? Até hoje, né? Teve um filme do Woody Allen, sei lá, 2, 3 anos atrás, que adaptou de novo a peça dele, né? O Blue O Jasmine. que que tem essa Blue Jasmine chama, né? Um nome É. lindo, aliás. Como é que é essa questão do Tennessee com o cinema, né? E isso dele ser um dramaturgo que ficou super conhecido no mundo também, e continua aí por conta do cinema. Como é que você vê essa questão da adaptação? E por que será que o Tennessee tem esse apelo com o cinema, né? Tão grande? As obras dele foram muito adaptadas para o cinema e eu acho que isso ajudou ele ter essa visibilidade mundial, né? Muitas vezes a pessoa não sabe nem direito quem é o Tennessee Williams, mas assistiu Um Bonde Chamado Desejo, com Marlon Brando, então acho que tem um lado muito bom. Mas também tem um lado ruim, porque ele precisou adaptar muitas obras dele e cortar coisas porque o estúdio não aceitava, né? Então, por exemplo, no Gata em Teto de Zinco Quente, tem um personagem que é homossexual. Quando fizeram a versão cinematográfica, isso precisou ser cortado. A própria Margem da Vida, a primeira vez que ela foi, ela virou filme, eles mudaram o final. O final ele é super triste, assim, né? O Tom vai embora, a Amanda Winfield fica com a Laura naquela casa, as duas completamente sem a menor perspectiva,
que foi um pouco o que aconteceu na vida dele, né? Ele realmente foi atrás da vocação dele da escrita e saiu de casa e realmente deixou a mãe e a irmã para trás. E no filme, termina com o pretendente da Laura chegando no apartamento, que dá uma esperança e muda Esperança. completamente a essência da obra dele, do que ele estava escrevendo. Então, eu acho que tem os dois Uhum. lados. Ele precisou se submeter a muitas mudanças em função dos estúdios, dos contratos, do que esperavam dos filmes dele. E, ao mesmo tempo, eu acho que teve uma visibilidade incrível, né, para as peças, para o trabalho, para as pessoas conhecerem um pouco da obra dele. Então, acho que tem os dois lados, assim, da moeda. Mas eu sei que parece que ele sofria bastante com isso, né? De precisar adaptar, mudar as obras para elas serem mais aceitas pela sociedade daquela época. Mas ele trabalhava na própria adaptação, né? Ele também ele fazia essa escrita pro cinema, né? Ele Pro mesmo estava cinema, ali. sim. Ele adaptava, tem alguns trabalhos que ele não faz isso sozinho, mas ele fazia essas mudanças e muitas vezes ele não gostava do que ele precisava fazer. E é bacana também porque teve todos os astros, né? Sei lá, Elizabeth Taylor, Marlon Brando, os grandes astros no momento fizeram as obras do Tennessee, né? E se a gente for ver, as obras dele não são exatamente felizes, né, Camila? São obras Não, nem um difíceis, pouco, nem um super pouco. tristes. Como é que você vê isso no período que ele estava vivendo, né? Que a gente está vivendo agora esse momento, enfim, né? Estapafúrdio, a gente está vivendo super complicado. E ele viveu ali, né, passagens, momentos difíceis na economia norte-americana, enfim. Como é que você vê a questão do momento com o tom, enfim, as obras dele, né? Essa questão que você falou no começo um pouco de ser bastante autobiográfico, né? Eu acho que isso reverbera na obra, né? Realmente que ele estava vivendo naquele momento, né? Toda a infância dele, a relação que ele tinha com a família, a irmã dele que eu estava falando, né? Ela foi lobotomizada, que era um tratamento que era recomendado na época para mulheres que ela apresentava um comportamento um pouco excêntrico para a época, e aí a mãe teve essa recomendação do médico de fazer essa lobotomia, e ela passou o resto da vida numa internada, né? Ela morreu até depois que o Tennessee, e muitas das personagens femininas do Tennessee são inspiradas nessa irmã. Então eu acho que tem isso, assim, ele teve uma relação familiar super complicada, assim, com a mãe, com o pai, que era extremamente ausente, com essa irmã que se perdeu completamente. Ele fala, ela nunca mais foi a mesma depois da lobotomia. Então eu acho que ele pega esse Lobotomia, universo. só para quem não sabe, como é que a gente explica, assim, essa coisa medonha? É uma operação no cérebro em que tiram uma parte, né? Era uma lobotomia pré-frontal, se eu não me engano. Lobo, né? Tiram, tiram um pedaço do seu cérebro para te acalmar. Basicamente é isso, né? Uhum. Tem um filme que, assim, e essa questão da loucura, né, dessas mulheres, aparecem várias personagens. E aí tem um filme que isso é bem específico, que realmente aparece a lobotomia, que é o De Repente no Último Verão, com a Elizabeth Taylor, né? Ela ganhou o Oscar, inclusive, por esse papel. E onde ela tem uma tia que quer fazer uma lobotomia nela, porque ela viu porque ela descobriu que o primo era homossexual antes dele morrer. Basicamente, é essa a história. Então ele pega esse universo de coisas que ele viveu, que são extremamente tristes, né? E de alguma forma consegue sublimar isso escrevendo, né? Acho que essa é a força do trabalho do Tennessee. Ele escrevia sobre questões muito fortes e muito presentes na vida dele, né? Eu acho que essa é a força. Acho que é por isso que tem esse universo que você falou, né? Mais triste, mais complexo mesmo. E acho que para um ator, essas personagens são um prato cheio, né? São personagens que a gente Uhum. estuda, cava, cava, e muitas vezes você fala assim, nossa, tô na metade da temporada e eu entendi agora o que é essa personagem, né? Parece que ela não tem fim. Assim, são personagens muito profundas, muito complexas. E. O Ó, César está falando que assistiu então, esse filme e achou bem pesado. Muitos são bem pesados mesmo, né? Bem muito. E a complexos. lobotomia era recomendada na época, né? Era uma prática, né? Um absurdo, né? E Principalmente para mulheres, né? principalmente para mulheres, né? E ficavam com sequelas para o resto da vida.
Isso era comum e ele fala que a mãe se arrependeu muito depois. Ele fala assim, eu tenho que perdoar minha mãe porque ela não sabia o que ela estava fazendo com a minha irmã. Ela realmente pensou que isso faria algum bem. Então era uma ignorância, né, da época. Uhum. Eu queria te perguntar, quer dizer, né, você, enfim, fez faculdade, estudou muito, é uma das atrizes mais estudiosas que eu conheço. Primeiro, por que que você se interessou, se apaixonou pelo Tennessee? E depois você foi estudar, foi para Nova York, né? Queria que você contasse um pouco desse momento de ir lá estudar a obra dele, para onde que você foi, como é que foi isso? E por que Tennessee, né? Só um pouquinho, o César está dizendo, minha avó recebeu tratamento de eletrochoque quando jovem. Ah, Tinha sim, muitas essas coisas muito. medonhas. Graças a Deus a gente está num momento melhor, né, da psiquiatria. César, o César Rezende, o Basquiat, ele foi o cenógrafo dos meus dois projetos do Tennessee Williams, do Propriedades Condenadas e da Catástrofe de Sucesso. O César que foi o nosso cenógrafo incrível, está aqui participando com a gente. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Só para quem Então, não sabe, assim, uma dessas peças que a Camila está falando, que eu me lembrei agora, era toda que você fazia, né? Desenhava em giz, né? Durante isso. a peça, ia fazendo com a própria cenografia, Era era muito bonito. um painel preto, né? E a gente construía os cenários das duas peças com giz e apagava e desenhava de novo para outra peça. A gente ia criando esse universo, que eram duas crianças também, né? Essa propriedade está condenada. E foi uma super ideia do César mesmo, essa proposta. E aí o Pâmio adorou também e super incorporou isso na encenação. Então, Tá da sua ficando, pergunta, né? tá ficando pior, Camila. Camila, tá ficando pior a transmissão. Será que você talvez fosse para outro lugar? Porque a imagem tá ruim mesmo, mas o som tava bom. Vamos ver se a gente consegue. Tá melhor? Fala alguma coisa só pra gente ver. Acho que tá. Acho que tá. Acho que a imagem não vai Tá ter jeito, melhor? mas o som. Agora acho que tá. Eu tirei o Tá, celular para carregar, qualquer coisa eu volto para lá. o César Tá tá melhor? falando que o problema. Não sei, você acha melhor você separou? Melhorou? E acho que sim, o som sim. A imagem não vai ter jeito mesmo. O César tá falando que o problema dela era tensão pré-menstrual. Isso era muito comum mesmo, né? Questão Gente, das mulheres, né? que absurdo, né? Então, na verdade, quando eu fui para Nova York, eu fiquei 2 meses lá, mas eu fui mais para estudar inglês mesmo. Eu não fui para estudar teatro, Ah, eu não estudei dramaturgia lá. Consegui assistir algumas coisas, queria muito ter visto algum Tennessee, mas não tinha nada em cartaz. E aproveitei esse momento para. Eu até estava já quase entrando em sala de ensaio, então lá eu acabei estudando muito esses textos da Catástrofe de Sucesso, mas eu não fui para estudar Tennessee entendi. especificamente. Então, quando eu tinha uns 19 anos, eu comecei a ler todos os textos do Tennessee. E aí, por coincidência, depois que eu entrei na faculdade, eu tive um professor chamado Davis Otanis, que trabalhou com a gente esses textos curtos do Tennessee. Né? Foi ali durante o semestre, ele deu vários textos curtos e a nossa sala ficou ali 6 meses trabalhando. E eu já conhecia a obra dele, mas pela primeira vez eu consegui experimentar, né, essas personagens. E aí eu lembro que eu fazia o Essa Propriedade Está Condenada, que foi um dos textos que eu me apaixonei, depois eu comprei os direitos autorais e isso virou um projeto mais pra frente. Mas foi bem durante a faculdade, assim, que pela primeira vez eu comecei a estudar essas personagens e realmente fui pra cena com elas. E foi aí que eu tive uma aproximação com a obra dele, comecei a me apaixonar e uma coisa foi levando a outra, assim. Eu tenho 2 projetos de Tennessee e os outros as outras 2 peças que eu fiz foi a convite do André Garoli, mas é uma coisa que vai levando a outra, né? Acho que as pessoas sabem que eu gosto desse universo e aí quando tem alguma coisa acaba me chamando. Essa última peça que você fez do André, que acho que estaria em cartaz ainda agora, né? Aí, Se o mundo. era pra gente estar em Como cartaz disse. no Alfredo Mesquita. Era pra ser a terceira temporada da peça e agora a gente nem sabe quando que vai voltar. Daqui a pouco, como diz meu filho, daqui a pouco o mundo volta. Daqui a pouco Gente, volta. E é uma Júnior, a com imagem tá bem 40 ruim. pessoas. Aliás, esse texto, isso é Os até legal falar, porque esse texto o Tennessee escreveu quando ele tinha 28 anos, o Not About Nightingales, que é essa peça que eu fiz com o André Garoli no ano passado.
E é uma peça que ele escreveu e engavetou, assim, ninguém conhece, uma peça que as pessoas não montam. E só nos anos 90 a Vanessa Redgrave teve acesso a um material do Tennessee, se eu não me engano, porque ela estava fazendo Amanda Winfield da Margem da Vida, ela teve acesso a esse material, descobriu esse texto e montou pela primeira vez nos anos 90 na Inglaterra. Então, é um texto que as pessoas não conhecem muito e que é muito diferente de tudo que ele já escreveu. Mas também tem essa coisa de, né, ele escrevia as peças através, né, dessas questões familiares, autobiográficas. Neste caso, ele leu uma notícia no jornal sobre uma prisão na Pensilvânia em que vários detentos morreram porque fizeram uma greve de fome para tentar conseguir uma comida melhor. E aí o diretor desse presídio colocou todos numa sala com vapor aquecido e muitos morreram. E aí ele leu essa notícia e escreveu essa peça, Not About Nightingales, que se passa nessa prisão e conta bem essa história. E é um texto que ele engavetou e que as pessoas não conhecem e a gente conseguiu montar no ano passado, assim. O Júnior tá falando que a imagem tá ruim. O Júnior, infelizmente, deve ser o Gente, sinal de internet da Camila, mas o som tá né? bom. Então a gente, ao Tá. vivo é assim, né? A gente Mas é vai engraçado continuar, porque eu consigo me ver perfeitamente. mas a gente, infelizmente, não. A gente Não. trouxe a linda Camila dos Anjos e não estamos conseguindo ver. E o meu Mas o roteador som tá tá aqui bom. do lado, então eu não consigo entender o que que é. Mas é melhor você ficar no lugar que o som tá bom, que pelo menos a gente consegue ouvir você bem e a gente vai imaginando você, assim, tá tudo bem. Imaginando. É, o, essa peça que a Camila está falando chama Inferno, foi esse título que o André deu. É uma peça que estava fazendo super sucesso, ganhou vários prêmios, e a hora que o mundo voltar, como diz meu filho, eles devem voltar em cartaz, vocês vão ver. É, Tem quantas pessoas no palco, Camila? são Aí tá melhor 40. a imagem. Ó, aí tá Aqui tá melhor. melhor. Tá. Tô A parada gente no consegue. meio da Ah, sala. tá ótimo aí, a gente tá te vendo. Tem 40 pessoas no palco, que hoje em dia é assim, não existe, né? O André Garoli, que é o diretor, fez um milagre, assim, né? Normalmente a gente encontra essa quantidade, né, de pessoas em musicais, né? Uhum. Mas é um projeto de fomento e aí tem essa peça a peça ela se passa numa prisão, então tem todos esses detentos, então a gente tem um coro assim formado por jovens atores. É um projeto de formação, né, do Garolli, um projeto super bonito de fomento. O processo durou um ano e meio. Eu entrei um pouco mais no final, eu entrei nos últimos 5 meses de processo, mas um processo que ele desenvolveu, né, com essas pessoas, através de oficinas, assim, o resultado de um processo super bonito que o Garoli idealizou. E são 40 pessoas, né? Eu espero que no semestre que vem a gente consiga organizar a agenda de todo mundo para conseguir Para voltar. voltar. Daí tem duas coisas que eu queria que você falasse um pouco. A gente está falando muito aqui de estudo, né? De como é que estuda para fazer, como é que o próprio Tennessee estudava, né? E foi morar no México para poder conseguir voltar ao seu eu, para poder escrever. E muitas vezes, quando a gente fala da profissão de atriz e da questão do teatro, né? Vem muita questão da fama, da televisão. Queria que você falasse um pouco sobre esse processo, né? De estudar o autor, né? Como você estuda o Tennessee. Onde você estava melhor, Camila. A gente conseguia ver você aí, tá escuro. Aí, ó, mais Aqui para tá cá a melhor. gente consegue. Isso, a gente Tá. consegue ver melhor. Como é que é isso de estudar, né? Estudar o autor, estudar o texto, fazer os ensaios, descobrir o melhor jeito da peça poder ir para o palco. Queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que muitas vezes se fala pouco sobre esse grande trabalho de estudo, né, que o teatro tem. Sim. E é engraçado, né? Porque a gente pensa muito nesse processo mais solitário, né? De estudo dentro da dramaturgia, ou quando você pensa num autor, num compositor, num pintor, mas o meu processo, né, de criação e de estudo, ele também é muito solitário, porque existe, né, aquele momento que você está na sala de ensaio com o seu diretor e com seus colegas, e ali você descobre muitas coisas, mas eu brinco que eu tenho dois ensaios, né? O ensaio que acontece com eles e o meu ensaio em casa, que para mim é tão importante quanto, né? É o lugar que eu vou procurar referências visuais, sonoras, para entender o universo daquelas personagens, onde eu vou decupar meu texto, encontrar os coloridos, realmente estudar
o que compõe o universo daquelas personagens que eu tô fazendo. Então, para mim, é um momento muito importante, voltando para essa questão da quarentena, né? Do quanto ela pode ser também produtiva, né? Que eu acho que todo o processo de criação, ele acaba sendo um pouco solitário, mas mesmo que você esteja sozinho, ele também pode, ele também te alimenta de uma forma muito potente, né? Você pode estar sozinha na sua casa, mas se sentindo extremamente vivo, porque e é isso que ele fala na Catástrofe do Sucesso, né? O Uhum. quanto esse processo de criação te alimenta e faz você se sentir vivo, e é por isso que você é um artista. Então, eu conheço excelentes atores que não precisam muito disso que eu tô falando, que conseguem resolver tudo ali com um ator, com os atores e com a direção, né, que não precisam desse trabalho em casa. E eu acho que Uhum. cada um tem o seu processo, mas para mim é realmente muito importante, assim, muito importante mesmo. Quando eu estou ensaiando uma peça, e mesmo quando eu não estou, assim, agora eu estou tentando aproveitar esse momento para estudar, para descobrir novos textos, para pensar em outros projetos, porque acho que também tem essa diferença do ator que se produz, que é um pouco o meu caso, né? Eu tenho Uhum. uma questão muito forte com a dramaturgia, eu me apaixono por alguns textos e a melhor forma é tentar, né, produzir, levantar alguma condição para você colocar aquilo em cartaz, né? E isso é uma Uhum. coisa que eu descobri um pouco cedo. Lá na faculdade, quando eu fiz o Essa Propriedade Está Condenada, eu me apaixonei pelo texto. Aí eu pensei, qual é a possibilidade de um diretor montar isso De te chamar, né? Ficar me esperando o convite. chamar para fazer? Não, se eu quero fazer essa personagem, eu preciso me mexer e tô aprendendo muito a produzir, né? Tô engatinhando nisso, porque eu não sou produtora, não produzo para os outros, eu faço ali realmente para estar no palco, né? E tô super aprendendo isso. Então eu acho que tem esse lugar, né? Que é solitário, mas ao mesmo tempo ele é muito potente. E isso também Uhum. acontece com os atores, né? Uhum. E E, acho que é e aí, mais bonito é que é isso que ele fala no artigo, né? É o processo de criação, é o que faz, quais são as suas questões, o que faz você sentar em frente à sua máquina de escrever e sobre o que você quer falar, né? E não toda a consequência disso, né? Que a gente já falou, a fama, sucesso e tal. Então isso é realmente muito importante para mim. e aí, quando ele vai para o México, né? Que a gente começou aqui falando um pouco desse para quem tá entrando agora, a gente está falando de um artigo do Tennessee que chama Catástrofe do Sucesso, que virou o prefácio da Margem da Vida, né, Camila? Paula, É o prefácio desculpa, da Margem me ligaram aqui e aí eu da perdi Vida. tudo que eu tô falando. Tá. É. Eu estou falando para quem está entrando, a gente está falando de um artigo, vou voltar no artigo que chama Catástrofe do Sucesso do Tennessee, que virou o prefácio da Margem da Vida, eu esqueci qual é Da margem da da vida. Margem da Vida, né? Aí ele fala que ele vai morar no México para poder se reencontrar com a essência dele, parar de ser esse popstar que ele era lá nos Estados Unidos, né? Como é que se deu esse processo dele daí para frente, assim? Como é que ele meio, digamos, entre aspas, recusou esse sucesso. Depois não teve jeito, porque ele foi um dos grandes autores mais famosos da história, né? Da época lá É, que ele viveu, e um dos maiores mas sucessos da teve. história dos Estados Unidos, né? Assim, como é que ele, É, depois desse momento aí, como é que ele conseguiu continuar, né? Como é que ele lidou aí com esse sucesso estrondoso que fazia mal para ele, num certo sentido? eu acho que de alguma forma, nesse artigo, ele fala o quanto ele entendeu o que realmente importa e o quanto ele conseguiu se proteger, porque ele falou, é inevitável, isso agora faz parte da minha vida, né? Mas o que que eu preciso fazer para eu me proteger e não ficar refém do sucesso, né? Então, eu acho que é isso que esse artigo coloca. E o Tennessee, ele, depois disso, escreveu outras peças, como Gata em Teto de Zinco Quente, vários outros sucessos, mas a vida dele foi marcada por altos e baixos, né? Tanto que ele morreu no final da vida dele, os produtores não queriam mais colocar dinheiro nas peças, ele teve muitos problemas, né? Ele tinha um problema muito forte com a bebida, então ele morreu também de uma forma péssima, assim. Ele não conseguia mais produzir, não conseguia mais colocar as peças que ele escrevia no palco, porque ninguém conseguia produzir, porque ninguém queria produzir, né? Mas eu acho que ele, de alguma forma, assim, esse artigo, ele fala o quanto ele conseguiu entender esse processo da fama e o quanto ele conseguiu se proteger mesmo disso tudo
e, e se apegar ao que realmente importa, que é esse processo de criação que faz dele um artista. Ele tem um trechinho que é super bonito também, que eu acho que eu podia ler, que é bem no finalzinho. Ele fala assim: a segurança é uma espécie de morte, creio, e pode atingi-la numa enxurrada de cheques de direitos autorais, junto a uma piscina em forma de rim em Beverly Hills, ou em qualquer outro lugar que esteja divorciado das condições que fizeram de você um artista. Se é isso que você é, foi ou quis ser. Isso eu acho bem, bem bonito, assim. Então, de alguma forma, ele encontrou ali um antídoto, né, para se proteger disso tudo, porque ele continuou fazendo sucesso e aquilo, né, inevitável na vida dele com tudo. Mas eu acho que é importante isso, de você conseguir identificar o que é isso, né? Se proteger e entender que não é aquilo que importa. Então ele fala que muitas pessoas acabam caindo nessa armadilha do sucesso, né? Então eu acho que é um artigo bem bacana para quem trabalha com arte. Aí você falou de uma questão que muita gente também fica com essa dúvida, da questão dos direitos autorais, né? Você falou, eu gostei desse texto, e daí eu fui ver como é que eu podia fazer para montar. Como é que é esse processo de buscar direito autoral, né? Acho que é uma grande questão. A pessoa fala, eu quero fazer esse texto. Tive agora um amigo que foi e montou um texto de um dramaturgo vivo sem pedir autorização. Não sabia, Nossa, esqueceu. O cara descobriu, foi um auê. Como é que é essa questão de brasileiro? direito... Oi? Um autor brasileiro? Vivo, é. Hum. E aí, como é que é essa questão de direito autoral? Acho que era bacana a gente falar um pouquinho disso também. Então, quando eu fui comprar, eu não sabia absolutamente nada, né? Comecei a perguntar para uns atores mais velhos e tal. E aí eu entrei na internet e encontrei o escritório dele, né? Que representa o Tennessee. E mandei um e-mail para eles, falando sobre meu interesse nos dois textos curtos, que eram Essa Propriedade Está Condenada e Por que Você Fuma Tanto Lily. Mas quem me respondeu o e-mail já foi a Abramos, né, que cuida dos direitos autorais deles aqui no Brasil, que É fica uma editora. no Rio de Janeiro. Eles representam vários artistas, como se fosse um MSBAT, né? A Abramos, acho SBAT é que a Sociedade Brasileira de quê? De autores teatrais. de outros atrás. Então, a Abramos cuida de. Eu acho que a Abramos também cuida de alguns autores brasileiros, mas também cuida de direitos autorais de alguns autores que a gente quer comprar e que é lá de fora, né? Eles fazem essa ponte, né? Então, quem me respondeu já foi a Abramos. Então, eu negociei direto com o Guilherme, né? Que trabalha na Abramos e representa e tal. Mas conheço muitas pessoas que conseguem fazer essa negociação diretamente com o escritório do autor, ou mesmo com o autor quando ele está vivo, né? E aí você tem que fazer esse acordo, aí tem um contrato que é super chatinho, que você tem que ler, tem uma série de regras, né? Por exemplo, quando eu fui montar o Tennessee pela primeira vez, a gente tinha uma proposta, porque eram dois textos curtos, em um deles duas mulheres, no outro um homem e uma mulher. E a nossa proposta era justamente brincar com essa projeção autobiográfica do Tennessee Williams. E na segunda peça, a gente transformava a Lily, que era uma fumante compulsiva, com problemas com a mãe, no Tennessee Williams. Então, quem fazia era o Ricardo Gelli, né? Então, a gente mudava o personagem para um homem, né? Para um ator. E tinha uma cláusula no contrato em que você não podia fazer isso, porque parece que teve uma época que muitos homens queriam fazer a Blanche. E aí eles colocaram essa cláusula no contrato, falando que só as mulheres que podem fazer as personagens femininas e os homens podem fazer as personagens masculinas. Então eu Muitos tive que homens, só para mandar. te cortar, só cortando aqui, muitos homens queriam fazer a Blanche como homens ou travestidos? Então, eu não sei exatamente. Eu fiquei sabendo que era por Engraçado. conta disso, mas não sei qual que era a proposta dessas encenações. Mas eles tiveram problema com isso e criaram É. essa cláusula nos direitos autorais, no contrato dos direitos autorais. E, e aí eu li essa cláusula e a gente já tinha essa proposta, né? A gente ainda não estava para estrear, nada disso. Eu falei, gente, isso muda tudo, né? Então, quer dizer, você tem que ler muito bem esse contrato. E aí eu mandei um e-mail para eles explicando por quê, né? Que não era uma coisa do nada, vamos colocar um homem fazendo. Falei, a gente quer brincar com toda essa questão autobiográfica do Tennessee Williams, a gente sabe que a Lily, essa personagem, é uma projeção dele. E aí eu expliquei tudo e eles autorizaram. Então, também pode ter
esse diálogo, assim. E é isso, né? Eu acho que basicamente você descobrir, né, quem representa esse dramaturgo que você quer montar e entrar em contato. Eu acho que é mais fácil diretamente com o escritório ou com o dramaturgo, que muitas vezes você consegue ter uma mais flexibilidade, né, na negociação. Ou entrar em contato mesmo com a Abramos, ver se eles representam, enfim. É mais ou menos É, esse o processo. caminho, né? Eu queria falar um pouco disso, né? Porque às vezes parece que o texto tá aí, né? Mas o texto foi feito por alguém, né? E aí, esse alguém também, esse autor, e acho que é bacana isso que você falou, às vezes tem cláusulas, né? Tipo, olha, eu quero que meu texto seja mantido, ou eu quero que o personagem, uma mulher, seja feito por uma mulher, né? Porque parece também que daí que o texto de teatro, ele não tem, qualquer um pode fazer qualquer coisa. E tem, o autor também tem algumas, se o autor quer assim, é assim, né? Porque o texto também é dele. Isso é uma longa discussão, né, sobre a questão de como levar as coisas para o palco, mas eu acho que é bacana as pessoas saberem que o texto tem dono também, né? Que tem Tem todo um dono. processo para passar, né? Para levar para o palco e tudo mais. Você já teve problema com isso, Paula? Algum texto seu Muito, né? Não, de alguém montar, por exemplo, sem a sua autorização e você descobriu que o texto... De gente que montou e não avisou que montou. E daí eu tinha dado uma autorização quando eu era mais nova, o primeiro texto, tipo, para sempre autorização, sabe? A pessoa que nem, acho que hoje em dia nem vale mais isso, né? Você quer, alguém vai montar meu texto, o que você quer que eu assine? Assina Que qualquer coisa. legal! Eba, e aí a pessoa monta e nem fala mais com você, tá lá para sempre, né? Por que eu vou pagar outra? Então, também para o autor é um caminho de você entender que aquilo é um trabalho, que tem remuneração, que é sua obra, que você trabalhou tanto para escrever. Isso é um. O Wagner está falando que da hora, inverteu a entrevistada. Eu vou começar a É fazer uma umas conversa, perguntas né? para Paula. É uma conversa. Eu acho que é um grande caminho. Eu acho que é bacana você poder, por exemplo, falar do Tennessee, que você deve ter estudado isso, né? Porque ele vai entendendo que também é um trabalho, né? Você vai entendendo o processo, né? De como dramaturgo, como preservar sua obra, o que você quer, o que você não quer que façam, né? Então, eu acho bacana pensar nisso e falar desse contrato onde o autor escreve aquilo que ele acha importante, né? Que ele acha Como essa importante. do Eu nem Tennessee, sei se que eu essa acho muito cláusula, né, falando dos atores, se foi o Tennessee que colocou isso, foi. ou se foi depois, né, que ele morreu, que realmente quem representa ali os direitos autorais dele, de alguma forma, falou, não, isso daqui não é legal, vamos colocar essa cláusula. Eu nem sei se foi uma vontade dele ou não, mas eu acho que é uma forma do dramaturgo se proteger, né? Eu acho que até na rubrica, muitas vezes, né? Eu acho que vocês podem especificar algumas coisas para montagem, né? E se proteger de alguma forma, porque muitas vezes vocês não estão na sala de ensaio, né? é, E precisa ser respeitado, porque sem dúvida, né? Essa é uma preocupação. Sempre que quando eu montei nos meus dois projetos do Tennessee, eu sempre fico me perguntando, né? Será que ele gostaria disso daqui que a gente está fazendo, né? Porque nem eu peguei o artigo e misturei com outros dois textos curtos dele, né? Será que ele ia ficar feliz com isso, né? E sempre se preocupar que tem um autor ali por trás que também estava querendo falar alguma coisa. Acho que é importante mesmo a gente pensar nisso. Eu acho bacana que você está falando bastante dos textos curtos do Tennessee, né? Ele é muito mais conhecido pelos textos que ficaram famosos, principalmente os que foram adaptados para o cinema, né? Que com esses grandes atores e que as pessoas conseguem ver aí e tal, né? Acho que tem um movimento legal agora desses textos que estão sendo publicados aqui no Brasil, né? Acho que você podia falar um pouquinho da questão desses textos curtos, por que que você se apaixonou por eles, o que que tem de específico nesses textos curtos do Tennessee, que é um grande desafio para o dramaturgo escrever texto curto, né? Ele tem uma mão muito boa para isso. Queria que você falasse um pouco da especificidade desses textos, que não são os mais conhecidos dele, né? Eu acho que o Grupo Tapa, né? O Grupo Tapa traduziu muitos textos curtos dele e publicaram. Então, acho que isso fez também com que eles ficassem mais conhecidos. E aí, como eu falei, eu trabalhei esses textos curtos durante um semestre na faculdade. E eu acho que o grande desafio é que você tem pouco tempo para estabelecer tudo, né? Você tem pouco tempo para
para contar aquela história. Então eu acho que esses textos curtos, eles são muito intensos, né? Eles são muito ricos, porque você tem ali 20 minutos para dar conta de todo um universo que muitas vezes É denso. ele é um universo denso e ali você tem que dar conta disso ali em 15, 20 minutos. E muitas vezes ele falava sobre o mesmo tema numa peça de 1 hora e meia, né? Então eu acho que eles são muito, muito intensos, né? Essa é a riqueza. E muitos desses textos, o Tennessee ele escreveu mais de 70 textos curtos. Ele tem muitos, muitos que nem foram traduzidos. Ele tem realmente ele escreveu muitos, muitos textos curtos. E muitos desses textos foram embriões para peças longas, né? Uhum. Muitas pessoas falam que a própria Willy, do Essa Propriedade Está Condenada, ela é considerada um embrião da Blanche, né? Também é uma personagem que flerta muito com isso da loucura, ela começa a delirar, não aguenta o presente, começa a projetar um futuro que não vai existir. Então você começa a enxergar assim o embrião dessas grandes personagens em muitos textos curtos que ele escrevia. E eles são muito, muito, muito densos mesmo, né? Porque você tem que dar conta ali em pouquíssimo tempo de contar aquela história, né? De dar conta daquele universo. Eles estão traduzidos, né? Tem uma parte desses contos, desses textos que foram publicados, né? Acho que Maria Silvia Foi. Beth, tem uma editora que não vou lembrar, acho que é a realização, não vou lembrar qual é. Mas acho bacana que as pessoas podem ter acesso a esses textos curtos hoje em dia, que estão começando a ser publicados, né, aqui no Brasil. E que acho que Tem para uma. quem se interessa por teatro é um universo muito rico, né? Porque é super complexo, isso mesmo que você está falando, conseguir contemplar em um pequeno espaço pequeno espaço, né? Porque a dramaturgia já é um gênero literário super compacto, né? E ainda fazer isso com texto curto é um super exercício, né? Eu acho que era um exercício mesmo que o Tennessee fazia, né? De escrita, assim, teatral. E eu li uma vez num artigo até da Maria Silvia que ele também sentia muita liberdade nesses textos curtos para poder experimentar coisas, né? Ele não tinha tanta responsabilidade como num texto longo. Esses textos curtos geralmente não viravam filmes, né? Que tem toda a pressão da indústria cinematográfica. Então era um lugar realmente para ele experimentar coisas novas. Por isso que eu acho que ele tem, né, mais de 70 textos curtos. E aí tem essa edição do Tapa, eu acho que o Grupo Tapa publicou uns 2 livros com diversos textos, assim. Que é até um livro que eu tenho aqui, eu acho. Que esse daqui é em inglês, que tem vários textos curtos. Eu acho que o Tapa, ele fez uma tradução desse livro e é super bacana pra gente, né? Porque são textos super importantes e que muitas vezes a gente não tem acesso. O Fê tá falando, gente, esse diálogo tá me prendendo mais que a quarentena. Tão Olha, feliz. gente, essa é a minha primeira live. Tô adorando. É mais fácil do que eu imaginava. Eu tava meio tensa, É, confesso. é uma conversa que a gente que não é tão tecnológica, quer dizer, agora eu tô ficando super tecnológica, mas eu Não, acho que é você tá bacana porque super. super, porque Super, todos os dias. a tecnologia tá permitindo que a gente nesse momento, né, que não consegue estar junto, a gente consiga conversar, né? Eu acho essa grande maravilha da tecnologia, né, que é algo que acaba separando nesse momento ela junta, né? Eu acho que é o paradoxo aí da tecnologia. A gente tem que ir terminando, porque tem um tempo do Instagram para a gente poder fazer essa conversa. Estamos aqui já há mais de 50 minutos. Vê Olha, como é passou rápido, né? rápido, gente. É. O Wagner está Legal. falando, pena que acaba, né? Precisa acabar mesmo. Mas aí eu queria então que você terminasse dizendo um pouco, enfim, tem essa peça Inferno que se Deus quiser volta Se depois Deus quiser, o inferno que se Deus quiser volta quando o mundo voltar, como diz meu filho. E me contar um pouco, assim, falar para as pessoas, acho que dá aí digamos, uma diretriz. O que uma atriz faz em casa, numa quarentena, para passar esse momento? Uma atriz de teatro, né? A Camila também. Acho que você pode falar, você tem, acho que séries, onde as pessoas te encontram nesse momento. Você não pode estar no palco, infelizmente. Né? E como é que tem você duas faz? séries no Now, que é bem engraçado. Uma é bem diferente da outra. Eu brinco que dá pra assistir, me assistir criança, adolescente e adulta, né? No Now tem dois trabalhos. O seriado Sandy Júnior, que eu fiz dos Uau! 12 aos 16. Do Então, Tennessee criança e Williams para o Sandy adolescente. Júnior. É.
E a série A Vida Secreta dos Casais, que é uma série da HBO, que a gente fez 2 temporadas, a segunda temporada foi ao ar no final do ano passado, que é uma série bem legal e está disponível no Now, quem quiser assistir. Bom, agora na quarentena eu comecei a fazer uma pós em direção no Célia Helena, Uhum. direção teatral, e tive uma aula presencial só, e logo depois veio a quarentena. Mas o Célia fez uma coisa muito legal, a gente está tendo aula pelo Zoom, né? Então, essa pós está me alimentando muito, né? Assistindo referências, lendo bastante. E é um momento que eu também aproveito para pesquisar, para pensar nos próximos projetos, né? Eu acho que isso dá um gás para a gente aguentar esse momento tão difícil, né? Pensar que isso vai acabar, que vai ter um depois, e o que que eu posso fazer agora para realmente mais para frente estar no palco de novo, que é a nossa prioridade, né? É isso. Bacana. Depois a gente pode voltar, né? Pelo visto, infelizmente, isso vai durar muito. A gente volta para conversar um pouco sobre esses vários, né? Teatro, cinema, TV. A gente pode voltar para falar disso aqui. O Gustavo pediu para você dar o seu Instagram para ele poder te seguir. Qual que é o seu Insta? Camila dos Anjos, underline, 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 underline. underline. Tá bom, vamos terminando, porque Tá depois que bom? passa essa hora, Obrigada, ele, gente. ele fecha assim Ele e corta. a gente não consegue fazer um finzinho que é bacana. Obrigada, viu, Camila? Obrigada a você, Paula. Foi um prazer. Muito legal. Muito E a gente legal. se vê. Minha primeira live. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada por vocês terem vindo. Amanhã a gente vai estar aqui de novo às 11 da manhã para falar sobre um filme incrível do Buñuel, que é O Anjo Exterminador. As pessoas não conseguem sair de casa. Com Doni Correia, que é um especialista em cinema. E amanhã estaremos aqui às 11, tá bom? Um monte de gente falando que pena que acabou. Mas amanhã tem mais e a Camila volta outra hora para a gente conversar sobre esses múltiplos talentos dela aí nas várias frentes. Foi um prazer, gente. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau.